Sermão 2. A gloriosa doutrina da eleição. Efésios capítulo 1, versículo 4. A doutrina da eleição não provém de especulação humana, mas da revelação divina. Não é uma doutrina criada pela igreja, mas dada a ela para seu deleite espiritual. Embora seja essa uma verdade pouco compreendida e fortemente resistida, constitui um dos pilares da fé cristã ao longo dos séculos. Patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, reformadores, puritanos e fiéis servos do Senhor ao longo dos séculos têm erguido essa tremulante bandeira. A doutrina da eleição, longe de estimular a desídia ou o descuido espiritual, incentivava a santidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Longe de apagar o ímpeto evangelístico da igreja, é uma garantia de pleno êxito. O apóstolo Paulo foi encorajado a pregar em Corinto, porque Deus tinha muito povo naquela cidade. Atos 18:10. Algumas verdades devem ser aqui enfatizadas em relação a esse magno assunto. Em primeiro lugar, o autor da eleição. Efésios 1:4. Deus é o autor da eleição. 2 Timóteo 1:9. Não é o homem quem escolhe a Deus, é Deus quem escolhe o homem. João 15:16. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro. Foi Ele que nos amou com amor eterno e nos atraiu com benignidade. 1 João 4:10, Jeremias 31:3. Nosso amor por Deus é apenas um refluxo do fluxo do seu amor por nós. Deus não nos escolheu porque previu que iríamos crer em Cristo. Nós cremos em Cristo porque Deus nos destinou para a vida eterna. Atos 13:48. A fé não é a causa da nossa eleição, mas o seu resultado. Jesus foi enfático: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6:44. Em segundo lugar, o agente da eleição. Deus nos escolheu em Cristo. Efésios 1:4. Não há eleição fora de Cristo, nem redenção fora de sua obra vicária. A eleição divina não exclui a obra expiatória de Cristo, realizada na cruz. Ao contrário, ele morreu por todos aqueles que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. Jesus morreu pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Ele comprou a igreja com o seu sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Sua morte não apenas possibilitou nossa salvação, mas também a garantiu, pois ele morreu como nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor, por nos dar a vida eterna. Jesus garante a salvação a todos aqueles que recebeu do Pai. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37. Em terceiro lugar, o tempo da eleição. Efésios 1:4. Deus nos escolheu em Cristo para a salvação, e isso antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1:9. O universo ainda dormia na mente de Deus, nos refolhos da eternidade, quando Deus já havia posto o seu coração em nós e nos escolhido em Cristo. Romanos 8:29-30. A eleição divina, portanto, é incondicional. Deus não nos escolheu por qualquer mérito que em nós pudéssemos existir, pois ainda não tínhamos vindo à existência. A base da eleição não é o mérito humano, mas a graça divina. Não fomos eleitos por causa da nossa fé, mas para a fé. Não fomos eleitos porque queremos porque fomos eleitos. Em quarto lugar, o propósito da eleição. Efésios 1:4. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu para a santidade, não por causa dela. Deus nos escolheu para as boas obras e não em virtude delas. Efésios 2:10. A eleição divina precisa ser confirmada, e a única maneira de fazê-lo é demonstrando
uma vida de santidade. A doutrina da eleição, longe de servir de base para uma vida mundana, é o fundamento de uma vida santa. Somos eleitos para a fé. Atos 13:48. Somos eleitos para a santidade. Efésios 1:4. Somos eleitos para a obediência. 1 Pedro 1:2. Somos eleitos para as boas obras. Efésios 2:10. Concluo, portanto, dizendo que, em vez de ficarmos especulando sobre essa verdade bíblica, deveríamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, dando a Ele toda a glória por sua graça inefável, que por amor de nós não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou para ser nosso Redentor.